Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra de hoje que fala Paulo e seu evangelho. Vamos falar um pouquinho de Paulo. Em Gálatas 1, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que o ressuscitou dos mortos. Irmãos, ninguém pregou para Saulo de Tarso. Foi o próprio Jesus que apareceu a ele em Atos 9, 3, 6, 15. Ele não recebeu e nem aprendeu de algum homem. Esta é a sua revelação nesta palavra. Eu quero dizer, irmãos, que o conceito de cristianismo que Paulo recebeu, ele mesmo afirma que não foi recebido pela razão humana e nem por produto da sua imaginação. Paulo sempre demandou reaver a sua sabedoria como uma revelação divina. Por isso ele pregava e ensinava com sabedoria. Quer dizer que a sua revelação, mudança de caráter, propósito e doutrina, irmãos, passou a ser exercida depois de um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Atos 9:15. Disse-lhe o Senhor: este és para mim um vaso escolhido para levar meu nome aos gentios. A escolha de Saulo, Paulo, não foi dele, e sim do próprio Jesus que apareceu a ele. E muitos hoje são assim, são chamados. É Deus que quer, é Deus que cobra. Mateus 22 nos diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu quero dizer que quando vamos à feira fazer compras e nos deparamos em escolher tal fruta, o feirante, irmãos, já separou várias delas. Mas a escolha da melhor provém de nós. E assim é para com Deus. Paulo não procurou escolher a Jesus. Eu quero dizer que foi pela sua atuação e ousadia quando se dirigiu para Damasco. A sua mente estava voltada ainda para o mal. Passaria de perseguidor a perseguido. Nunca esteve com Jesus. Mas naquele instante que caiu de seu cavalo, viu e ouviu e sentiu a voz do Senhor. Quer dizer que a voz de Deus, irmãos, nos revela o profundo do nosso coração. É uma espada que penetra em nós, no profundo da nossa alma. Tinha visto Estevão morrer em sua frente e procurava um sentido para dar luta à sua vida. Perseguia homens e mulheres, pediu cartas nas sinagogas a fim de que, se encontrasse alguém daquela seita, os levaria presos a Jerusalém. Mas Deus tinha um outro plano para ele. Deus usou, irmãos, este homem mais que qualquer um dos 12 apóstolos. A sua sabedoria, espiritualidade, talento, criatividade, seu ímpeto, seu zelo, irmãos, e disposição para o trabalho de Deus, mais a sua bagagem cultural e inclusive conhecimento no Antigo Testamento, e com a graça de Deus através da inspiração do Espírito Santo, foram a causa, irmãos, da sua teologia. Serviu para o propósito de Deus na revelação da sua palavra para tantas nações. Era praticamente fervoroso do judaísmo. Versículo 14 nos diz isso: religião dos judeus e inimigo implacável de Jesus Cristo. Estava ao encalço dos cristãos a caminho de Damasco. Assim vemos, irmãos, o seu zelo pelo judaísmo e a sua disposição para exterminar a igreja de Jesus Cristo. Mas, no entanto, ele foi alcançado pela graça de Deus, assim como somos nós, através de Jesus que morreu na cruz. Quer dizer que um homem tão radical, sendo agora transformado em um outro homem, fez uma conversão em sua vida, com uma outra visão de mundo. Se Deus não estivesse nesse negócio, irmãos, jamais seria possível essa transformação. Eu quero dizer que Paulo afirma, depois de muitos anos de sua conversão, que já tinha sido escolhido por Deus para este ministério, desde o ventre de sua mãe, assim como foi Jeremias. Damasco, irmão, foi a partida nova para um novo Saulo. E passado 3 anos foi para Jerusalém. Esteve apenas 15 dias com Pedro e não viu mais nenhum dos apóstolos, senão Tiago. Depois retornou de novo para Jerusalém, não porque fora chamado pelos apóstolos, mas sim para uma visita rápida, para levar donativos aos irmãos pobres de Jerusalém. Atos 11, 27 e 30. Passou pela Antioquia e Síria. Atos 11, 25 e 26. Tarso, sua cidade natal, irmãos, ficava na Sicília. Referência que podemos encontrar em Atos 11, 25, onde foi procurado por Barnabé. Sabemos também que passou por um período na Arábia,
logo após a sua conversão a Cristo. Mas nada se fala sobre as suas atividades neste período. Gálatas 1, 17 e 18. Paulo não teve o privilégio de andar com Jesus esses 3 anos e meio, de conviver com ele, antes de sua morte e ressurreição. Pode ter sido, irmãos, o período em que passou curto tempo de meditação nas Escrituras, reflexões sobre Jesus e o cristianismo, e contemplação, irmãos, sobre seus últimos dias e acontecimentos. Mas não temos ainda por certo. Mas nesse período foi muito importante para Saulo, pois adquiriu muita sabedoria para seu ministério. A morte de Jesus, irmãos, não foi meramente um acidente para Paulo. Ela havia sido prevista pelos profetas. Paulo foi além em suas palavras e teologia, sendo que naquela época nem sequer havia ainda sido escritos os evangelhos. Em Romanos 3, 21, 28, nos mostra como foi revelada pelo Espírito Santo a morte de Jesus Cristo, como oferta a Deus pelos nossos pecados. Segundo os estudiosos, irmãos, no ano 5 a 10 depois de Cristo, nasceu Paulo. Ano 30, morte de Jesus. Pentecostes e formação da comunidade de Jerusalém. Ano 35, morte de Estevos. Atos 6, 7. Paulo, nomeado pelo Sinédrio para perseguir os cristãos, em Atos 7, 5, 8, 8, 1, 3. Depois a conversão a caminho de Damasco, Atos 9. Batizado por Gamaliel em Damasco, vai para o deserto da Arábia por 3 anos, Gálatas 1, 15 e 17. Ano 36, volta a Tarso, e se une a Barnabé e vai a Jerusalém, Antioquia, Gálatas 1, 18 e Atos 11, 25, 30. Inicia sua primeira viagem missionária com Marcos para Chipre, Ásia, Turquia, Atos 13, 14. Ano 48, 49, Concílio de Jerusalém, defende a presença dos pagãos na comunidade, Atos 15. E discute com Pedro, irmãos, e se separa de Barnabé, Atos 15, 36 e 39. Ano 50, 52, a sua segunda viagem missionária à Galácia, Macedônia e Acaia, Atos 15, 36 e 18, 22. E também a fundação da comunidade das Galáxias, Filipos, Tessalônica, Coríntios. E começa a escrever as suas primeiras cartas. Ano 53 e 58, a sua terceira viagem missionária. Permanece bom tempo em Éfeso. Ali ele é preso, sai e visita as comunidades da Grécia e retorna a Jerusalém. Atos 18, 23, 21, 28. Anos 58 e 60, preso em Jerusalém e Cesareia, julgado em Roma. Atos 21, 17 e 26, 32. O ano 61, 63, irmãos, viagem do cativeiro. Atos 27 e 28. Escreve cartas de Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Ano 64 e 67, Paulo é decapitado em Roma, mandado pelo imperador Nero. Com isso, irmãos, podemos dizer que Paulo, deveria estar com 23 anos quando Jesus, em 33 depois de Cristo, foi crucificado. Aqui vemos a trajetória de um homem escolhido por Deus para fazer a sua vontade, assim como foi também como Moisés e tantos outros. E você está no meio destes? Também foi escolhido? Creia nesta palavra em nome de Jesus. Aleluia.